festa, ela estava também. Aí deu 7 horas da noite, ela falou, tchau, gente, tá muito tarde para mim. E o que foi isso, dona Maria? Mas esse é meu horário, eu tenho que acordar às 4 horas da manhã para me maquiar, para não sei o quê, para começar. Bom dia, galera. De bom humor, né? Para acordar. É outro horário. Né? A rotina de gravação de uma novela é uma coisa que as pessoas não imaginam. Não. Que seja de segunda a sábado, num horário, assim, surreal. Queria que você falasse mais sobre isso. Facinho isso aí, Matheus. É surreal. Não, é surreal. Novela é surreal. E quem não está preparado e entra assim... eu tive agora na última novela... Bom, eu sempre tem uma experiência... Tem alguém que pifa. Sempre tem alguém que pifa. Né? Eu lembro quando eu fiz os Gêmeos... O que é pifar? Tiltar grandão? Pifar é ter problema... mesmo? O fígado não parar de funcionar. Que isso, cara? Entendeu? A menina Débora Falabella tinha uma UTI móvel do lado de fora do estúdio. Quando ela gravava a Avenida Brasil. A Aline Moraes, quando a gente fez os Gêmeos, né, ela ficava paraplégica, tetraplégica. Então ela ficou quase um mês gravando numa cama de hospital. Nossa, vontade de chorar. Gravando numa cama de hospital, tendo que botar toda a emoção dela aqui, no rosto, sem poder mexer um músculo. Caralho, eu tô tetraplégica, caceta. Imagina isso, imagina o seu corpo... Você convencendo, a sua cabeça convencendo o seu corpo de que você está passando por aquilo durante horas a fio, dias e um mês. Né? Ela pifou. A gente tem que ficar uma semana sem gravar junto por causa disso. Né? E eu tenho uma super disposição. Assim, acabou a novela, eu adoeço. É mesmo? Acabou a novela. Sempre. Cai a imunidade totalmente. Sempre. Cai a imunidade. Agora pode pifar? Pode. E eu pifo. É muito, é o que você falou. É de segunda a sábado. Às vezes. E dependendo hoje em dia isso não acontece mais, mas eu tive novelas com o Manuel Carlos. O Manuel Carlos demorava para entregar capítulo. Né? Eu tive situações em de eu estar meia-noite esperando. E aí chega. Opa, você grava às 7 horas da manhã. Porra! Gêmeos, 4 laudas, eu comigo mesmo. Então, agora é um super exercício, né? É um super exercício. Né? É um exercício, por um lado, te deixa ágil, te deixa fácil de decorar, te deixa... Por outro lado, você vai criando uma série de muletas para sobreviver. Né? Você vai aprendendo. Se eu faço assim, pronto. Já convenci o público de que eu estou sentindo isso, de que eu estou daquele jeito. E isso vai te empobrecendo enquanto ator. Vai te deixando fora do presente, que é o nosso lugar supremo, não só na vida, mas também para você fazer bem. Você vai pegando atalhos Você vai pegando atalhos, vai falar, se eu fizer desse jeito, eu já convenço que eu estou sentindo, que eu estou passando por isso e tal. E você ensina a você mesmo a ficar nisso. Então, sempre que eu faço uma novela, depois, fatalmente, vocês vão me ver no teatro, porque é o lugar onde eu vou esgarçar isso tudo e fazer isso tudo que já é grande demais para cá, imagina para televisão. Né? Porra, cara... Você, assim, interpretar Gêmeos deve ser uma loucura, cara. Ganhou em dobro? Você vê essa pergunta aqui. Não, assim, o ponto é... Já deve ser muito complicado você se enfiar em um personagem, você pegar e se tornar alguém. Aquilo que você falou, você estuda, você se prepara, você quer saber qual sapato que o cara usa, qual é a música que ele escuta, etc. Você está fazendo isso em dobro. E, ao mesmo tempo, na mesma cena. Cara, eu não consigo imaginar a complexidade disso, cara. Muito complexo, por várias questões. Mas por outras não é tão complexo quanto parece, né? A gente, quando conta uma história... aí a vizinha falou, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, não, minha senhora, não sei o que. Pronto, você já fez 2 personagens. Entende? Então não é alguma coisa também de outro mundo. Quando a gente conta uma história, a gente se coloca. Super simplificando a parada, Matheus. Mas, meu amor, quando a gente faz eu comigo mesmo, eu faço todo um lado, depois eu vou pro camarim, eu troco a roupa, troco o penteado, não sei o que, e volto para fazer o outro. Então não é alguma coisa instantânea, assim, aparece instantâneo, resulta instantâneo. Né? Acho que muito mais complicado do que isso, que eu tive um processo maravilhoso de preparação com a Patrícia Carvalho. Eu pintei um quadro de Miguel, depois pintei um quadro de Jorge. A gente separou a sala com uma fita crepe e eu dançava de um lado de Miguel, passava para o outro lado, era o Jorge tentando dançar e tal. Então eu me preparei para ter essa rapidez, digamos assim, e para saber exatamente a seara de um e de outro. Mas mais complicado é porque, no caso, a Rede Globo, ela está sempre querendo oferecer o que há de mais moderno.
Então, às vezes, ela não sabe mexer nas coisas e você tem que aprender junto com a Globo. Então, assim, a Viver a Vida, essa novela que eu fazia, Os Gêmeos, foi a primeira novela em que os gêmeos brigavam um com o outro. Entendeu? Ensina-me a Viver, não. Qual foi a novela, meu Deus? Peguem aí, por favor, pra mim, na internet, qual foi a novela que o Tony Ramos fez Gêmeos. Foi a primeira novela com gêmeos. Você via um, vivia na vida dele, você via outro, vivia na vida dele. No último capítulo, eles se encontravam. E era aquela coisa, os dois se encontraram, o Tony e o Tony junto. O clone. Né? Sim, aí o clone são muitos anos depois, chegaram a ser 3, né? Porque tinha ele, o gêmeo e o clone, né? Qual que era? Baila comigo. Mas depois tivemos o Mulheres de Areia também, né? Que aí era uma coisa, cara. O Albieri com aquele sobrancelhão. Maravilhoso, né? A Vera Fischer. Inxalá. Eu amo, velho. Que, aliás, um dos Oxalás que a gente fala, uma curiosidade, Matheus Solano também é cultura, o Oxalá, quando a gente fala, Oxalá, isso vai acontecer, não tem nada a ver com Oxalá, né, da matriz africana, tem a ver com Inxalá. Inxalá, é tomara. Se Deus quiser, né? Se tomara Deus quiser. Então, Oxalá, a gente vai conseguir fazer isso. Não tem nada a ver com Oxalá do Epababá, do candomblé. Ojalá, em né? espanhol também, ojalá. Pronto, tem a ver com também Inxalá. Tem a ver com Inxalá. É. Não, nosso português é uma mistura de muita coisa, é muito legal. É muito legal, mas me perdi. Estava falando dos gêmeos. Dos gêmeos. Então, assim, tinha muita novidade para eu estar brigando comigo mesmo. Imagina. Que tipo de novidade? Tinha uma coisa chamada motion control, que não existia até então. Você tem um trilho. Quando você faz um trilho, aí tem uma câmera que vai acompanhando aquela cena e tal. É um cara que fica em cima daquela câmera, mexendo na câmera, um outro fica empurrando o cara que está em cima, mexendo com a câmera e tal. Para você ter um gêmeo aqui e outro gêmeo aqui, não tem como, porque o cara vai ter que fazer esse movimento 2 vezes exatamente igual. E não é humanamente impossível. Então, o motion control era um trilho que era automático. Então, ele repetia exatamente o mesmo movimento, de forma que eu podia falar: oi, Jorge, tal, tudo bem, tal, não sei o quê. A câmera ia mexendo e estava chegando eu, oi, Miguel, não sei o quê. Num movimento. Né? Isso pode parecer, não estou entendendo muito bem, mas realmente é muito complexo. É outra tecnologia. É outra tecnologia. A gente usou também o head replacement, que é aquele que fizeram no Pequenino. Aquele que botaram um adulto fazendo um bebezinho, não sei o quê, que é só a cabeça. Então eu deixava aqui com um pano verde e fazia... Caramba, não, me solta, Jorge, me solta. Depois eu fazia me enforcando em cima. Tem uma série de coisas que estavam chegando naquele momento. Então nem a Globo sabia muito mexer naqueles aparelhos. E a gente aprendeu junto. Né? Às vezes, nas brigas, eu tinha um ponto aqui que fazia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sabia que de um lado eu tinha que bater no 1, 2, 3, 4. E no outro eu tinha que receber no 1, 2, 3, 4. Então Mas dizem mesmo música, que cenas né? de luta são dança. São coreografias. São coreografadas, né? E eu tinha o meu querido dublê, o Gabriel Delfino, que é um grande ator, mas estava fazendo dublê. Então, quando eu estava de Miguel, ele estava de Jorge. E aí, no final da novela, do meio para o final, isso tudo leva muito tempo. E, fatalmente, o quanto mais simples, melhor. Então, no final, resolveu-se tudo com câmera na mão. E tá aparecendo o dublê. Pronto, a câmera já fazia assim. A câmera dá urgência, ela dá movimento, ela dá, né, a câmera aqui, né, com o cara assim na câmera, né? Quando você vê aquelas coisas meio assim, o Falda, por exemplo, ele é todo assim. Isso dá tem uma coisa acontecendo, isso é ritmo e tal, né? Então, bobear o cara com a câmera no ombro era melhor do que o motion control, head replacement, o wipe, não sei o que. Pô, mas muito interessante, porque realmente, cara, isso faz um tempo já, um tempo do 2009, 2010. Então, Aí. já faz aí 14 anos, pô. Não fala isso. 14. Sua filha nasceu. Olha aí. Verdade. É verdade, ela nasceu logo depois, Florinha. E, porra, assim, pra época, é realmente interessante todo o esforço que a dramaturgia brasileira, a Globo, né, coloca pra colocar realmente produtos de altíssima qualidade, né, cara? Mesmo, cara. Assim, É o tal do padrão Globo qualidade, né? Que eles inventaram na década de 60 e tal, pra se diferenciar, pra ser realmente muito doido. Mas realmente são, né? Então, é realmente uma parada assim sinistra mesmo. Toda essa, porra, isso daí, cara, isso tinha em filme de Hollywood.
Exato. Uhum. Caralho, maneiríssimo, cara. Não sabia que tinha sido tão complexo assim, não. Pensei que... Mecanicamente, né? Tecnicamente. Foi, porque eu tinha que estar comigo mesmo o tempo todo. Hoje vai ter briga dos gêmeos e tal. E todo mundo ficava colado, grudado na tela pra ver eu brigando comigo mesmo. Isso daí foi o teu papel mais cansativo? Félix. É? Félix. E eu aprendi também na Globo que quanto mais sucesso você faz, mais trabalho te dão, né? Não é o contrário. Ele tá fazendo sucesso, dá folga pra ele. Não, tá Tempo fazendo de sucesso, tela. bota mais. Mas não é incrível isso? Não era exatamente isso que você gostaria que acontecesse? Claro que sim, claro que sim. Claro maravilhoso. Que sim. Foi meu céu e meu inferno. O Félix foi meu céu e meu inferno. E muito mais meu céu, porque eu continuo colhendo os louros dele muito tempo depois de tê-lo feito, né? Então, eu sabia que fatalmente aquilo tudo que eu estava sofrendo estava voltando também. E eu me divertia muito fazendo, muito. Só que em algum momento eu tinha que aparecer pelo menos uma vez por bloco. E a novela fazia sucesso, ela tinha 5 blocos, para ter 4 comerciais. Como diz o Fagundes, né? A televisão não são novelas interrompidas pelo comercial, são comerciais interrompidas pela programação, né? Então, em determinado momento eu tinha que aparecer pelo menos uma vez por bloco. Então você imagina, pelo menos 5 cenas por capítulo, uma novela que teve 222 capítulos, dos quais eu participei de 218. Foi muito trabalho. Como foi fazer a cena final com o Fagundes? Lindíssimo, lindíssimo. Bom, de botar aquela música Quinta do Mahler, que também aquilo é covardia, né? Aquela música do Mahler realmente é uma coisa. Mas, enfim, não era só o Mahler que estava carregando a gente, eram 222 capítulos que vinham atrás, um Brasil inteiro querendo saber o que ia acontecer, se ia ter beijo ou não, uma coisa e tal, não sei o quê. Então foi no mesmo capítulo, né? E logo depois da história do beijo, tinha o Félix levando esse pai, coitado, inválido, meio cego, na cadeira de rodas. Foi muito emocionante. E foi a última cena gravada da novela. Não só porque, né, nem sempre o que você está vendo no ar foi a ordem que foi gravada. Aliás, normalmente não é a ordem que é gravada, não é cronológico, né? Mas nesse caso foi a última cena que a gente vê. E é doido porque quando você vê de costas e aquele sol... A novela, na verdade, termina com eles de costas, com as mãos dadas e o sol se pondo bem entre eles. A gente gravou isso em Angra e o sol não se punha entre a gente naquela época do ano. Então, essa parte a gente botou uma areia no Projac, uma tela azul no frente e botou ali como era. Mas quando era de frente, a gente estava em Angra dos Reis, numa casa super incrível. E quando ele diz "eu te amo", meu filho, né? A primeira vez que o César, o personagem do Fagundes, chama o Félix de filho. Isso é um detalhe muito incrível, porque ele passa essa novela inteira chamando Félix isso, Félix aquilo, e no final ele fala, meu filho. Ali eu não precisava de nada, a minha torneira abriu sem precisar de nada, né? E acabou a cena, eu fui correndo pro mar, e pulei no mar, e mergulhei no mar e tal. Lavou tudo. Foi muito. Porra, maneiro, cara. Muito lindo, incrível, cara. Esse último capítulo mesmo. Um dos finais mais bonitos de novela, né? Esse do César e do Félix. A novela ia originalmente chamar Em Nome do Pai. É? Mas já tem filme, já tem livro com esse nome e tal, e virou... meio manjado. É Mais meio clichê, manjado, é. Mas novelas, você vê que as novelas têm um nome genérico, né? Porque tudo pode acontecer nela, então não dá pra gente definir que a novela é o fulano e o cicrano. E ninguém tá gostando do fulano, mata fulano, aí já não dá pra novela ter o nome dele, né? É tudo meio genérico, né? As paradas Morde e acontecem assopra. Entendi. Quanto mais vida, melhor. Que é? Tem sempre muito amor, né? Amor à vida e amor, verdade. Ilusão, além da ilusão, que é tudo meio genérico e tal, Pé na porque tudo jaca. pode acontecer. Pé na jaca, pô, Você pé na fez jaca. também, né? Pô, pé na jaca não tinha nada a ver com pé na jaca. Pé na jaca, você imagina um monte de gente indo pra balada e voltando mal pra casa, né? Não tinha nada